Então, fala então, vamos do começo. Como é que você começou com essa coisa de arte? Era uma coisa de criança? A faculdade de arte foi a sua primeira faculdade? Como Foi é que minha foi? primeira faculdade. Na verdade, desde criança eu sempre tive essa inclinação para artes, desenhava desde pequena, começava a fazer enfeites para as festinhas temáticas, enfim, que a gente tinha. E era a minha primeira opção, era fazer artes. Mas meu pai, como eu sempre fui muito estudiosa, ele falava, não, mas você não vai ganhar dinheiro como artista plástica, o Brasil não é um país que favorece muito, infelizmente, a gente tem uma certa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Mas de qualquer forma, eu insisti e fui fazer artes plásticas, então eu fiz vestibular para a Universidade Federal da Bahia, que na época era a segunda melhor universidade de artes do país, pública, né? Enfim. E aí eu passei, fui fazer a UFBA, fiz o curso todo, então você aprende várias técnicas e isso é bem bacana porque o universo é bem amplo. E aí, depois da faculdade, eu tive uma certa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e produzir, ganhar dinheiro com isso, viver de arte. Eu acabei sendo professora de educação artística e desenho geométrico numa escola no Pelourinho, mas eu falei, meu pai tinha razão, vai ser difícil eu viver de artes, então eu fui fazer outros cursos. Aí eu fiz marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, porque eu achei que tinha um link entre a criação do marketing e as artes plásticas, então que eu ia fazer essa área de designer, etc. Mas acabei me apaixonando por planejamento estratégico. E aí, com esse planejamento estratégico, eu entrei na carreira executiva, né? Eu fui fazer business na Fundação Dom Cabral, depois fiz um MBA em varejo, eu já trabalhava em multinacional e segui uma carreira executiva bem bacana, né? Fiz a USP, fiz varejo na USP, depois fiz um pós-MBA em Youngstown, nos Estados Unidos. Só que as artes nunca me abandonaram, elas sempre caminharam paralelamente na minha vida. Depois de 20 anos de formada, eu realmente consegui viver de arte, mas eu tive uma carreira bastante extensa como executiva de multinacional. E quando eu voltei, eu sou santista, nasci em Santos, já morei em vários lugares, fiz faculdade lá em Salvador, já morei em Belo Horizonte, já morei na Austrália, já morei em alguns lugares. Mas quando eu voltei para Santos no final do ano passado, eu redescobri a minha arte, até também em função da própria pandemia, mas eu criei um projeto que a demanda veio da Austrália, porque eu expus lá e eu tinha uma cliente que conheceu o meu trabalho e ela veio me abordar falando que ela procurava um quadro específico, que ela queria que tivesse um fundo amarelo, que fosse abstrato e ela queria que tivesse 2 anjos, mas não muito figurativos. E ela procurou esse quadro em N galerias, né? Procurou na Austrália, procurou na internet, em outros lugares e não achava o quadro que ela queria. Então ela veio me procurar para ver se eu faria esse quadro para ela. Então o insight partiu daí. Quando ela veio me procurar, eu criei essa peça e esse quadro para ela teve um significado todo especial, porque os anjos eram os filhos, enfim. E o amarelo tem uma questão da psicologia das cores também por trás. E é uma cor alegre, uma cor que traz luz, que traz vida. E ela ficou tão feliz quando ela recebeu esse quadro. E eu nunca tinha vendido nenhuma obra anteriormente que a pessoa tenha ficado tão feliz, assim, tivesse tanto significado para ela. E no processo tradicional da arte, onde o artista tem o seu insight, cria e expõe e espera que o público veja, admire e compre e adquira aquela obra, né? Então, dali me deu esse insight. Eu falei, poxa, o artista ele tem a obrigação de ver o mundo com olhos diferentes, ver o mundo através do seu coração e traduzir através da sua pincelada, da sua escultura, o que ele sente, né? Mas por que não colocar a minha arte a serviço do público, a serviço do cliente? Então eu criei o Arte Sob Demanda. E esse projeto ele desconstrói o processo criativo, que é através de a demanda vem do cliente e eu faço. Ele tem 3 metodologias, o Arte Sob Demanda tem 3 metodologias. Ou quando o cliente me procura e me dá os elementos que ele quer que conte a história dele, e aí eu transformo dentro da minha linguagem esses elementos e me faço uma mistura no quadro. Eu uso muita cor, então eu tenho uma questão da psicologia das cores e a minha missão, né, quando eu redescobri isso e parti para essa carreira de viver só de arte, é colocar mais cor na vida das pessoas. Então eu acho que o artista ele tem essa obrigação.
trazer mais felicidade, colocar mais cor na vida das pessoas. E aí eu faço, ou quando o cliente me pede, me dá os elementos, ou a segunda metodologia, quando o cliente tem alguma inclinação artística, mas não domina a técnica, e aí eu coloco essa técnica a serviço dele ou através de tutoriais, ou fazendo uma criação conjunta, uma cocriação a 4 mãos, ajudo ele a fazer aquela obra, ou também quando eu trabalho com oficinas de criança, que é um outro lado lúdico, onde você consegue estimular através da arte que as crianças pensem fora da caixinha. E isso ajuda elas na vida inteira, porque elas começam a despertar para soluções de problemas complexos que elas vão ter na vida toda, e com a arte elas conseguem trazer isso. Então é bastante gratificante o Arte Sob Demanda por causa disso, porque ele consegue colocar a arte na vida das pessoas de 3 formas totalmente diferentes e distintas. Eu tenho um projeto na Rádio Litoral, a RTL, Rádio e TV Litoral, que é o Minuto da Arte. Foi muito bacana porque veio esse convite através do dono da rádio, né, e da gerência deles. O dono, ele é um grande apreciador de arte, e ele me propôs, depois de uma entrevista que eu fiz lá, se eu não gostaria de ter um programa diário que se intitulasse Minuto da Arte, e eu achei fantástico, né? Então, nesse programa, eu dou doses diárias de arte e de cultura para as pessoas. E eu abordo N temas. Por exemplo, semana passada eu falei sobre a Semana de Arte Moderna, que é um tema bastante significativo e importante, né, para a nossa história da arte, história nacional. Também já falei sobre as esculturas urbanas de Santos, já falei sobre grafite de Santos, sobre obras que a gente tem, que a gente vê todo dia e que a gente não dá valor, porque às vezes assim, faz tanto parte do nosso cotidiano que a gente não valoriza. Por exemplo, o peixe da entrada de Santos. Então eu fiz uma entrevista com o Rica, que foi o escultor que fez aquela escultura. Eu reencontrei o meu propósito. Eu acho que o artista precisa fazer isso, precisa colocar a sua arte, o seu talento a serviço do público. No caso, eu domino várias técnicas, né? Então, dependendo do que o cliente me demanda no Arte Sob Demanda, que elementos ele me dá e o que ele quer fazer com aquela arte, aí a gente conversa, se entende e essa obra vai sendo construída a 4 mãos. E é muito legal, porque aquilo que eu te falei, quando você entrega uma obra que tem a ver, que fala da vida da pessoa, que a pessoa se enxerga ali, que conta a história dela, isso tem um impacto muito melhor, assim. E eu acho que a arte, ela nunca se completa. Ela sempre depende do olhar do espectador. Aqui na Baixada a gente tem poucos espaços para fazer boas exposições. Aqui no Instituto Histórico Geográfico é um espaço bem bacana, na Pinacoteca Benedito Calixto também. Inclusive eu tenho uma exposição aqui, agendada, que em função da pandemia atrasou toda a agenda. Agora a gente também não tem data, então tá aí na fila, né, para quando as coisas se normalizarem, a gente passar a ter também de volta exposições presenciais, né, porque eu acho que a arte também tem isso. Só que hoje a internet está cobrindo essa lacuna. Então, tanto através do Insta, do Arte Sob Demanda, até peço para vocês me seguirem no Instagram, Arte Sob Demanda, quanto no Facebook também, Arte Sob Demanda, eu consigo expor o meu trabalho e com isso eu consigo dar visibilidade para que as pessoas conheçam o projeto e possam saber que a arte ela está mais acessível do que as pessoas pensam.